guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Eu gostaria de começar este vídeo avisando quem está me conhecendo agora que todas as sextas-feiras tem esse tipo de vídeo aqui no canal, que é de crimes, mistérios, lendas, teorias. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho medonho, torce pela notificação e deixa aquele like maroto que ajuda muito a divulgar os meus vídeos e eu fico muito grata. Me siga também lá no Instagram, que é @blondelovespink, que de vez em quando apareço para dar vários bom dias, boa tarde, boa noite, né? Então eu sumo. E eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Namorados para quem está namorando, para quem está apaixonado. Como esse não é o meu caso, o vídeo de hoje é sobre as maldições do filme Poltergeist. O filme Poltergeist, e eu espero estar falando corretamente essa palavra, é de 1982, o primeiro filme. E ele teve mais 2 sequências, então foram 3 filmes, e eu vou falar fatos que aconteceram com atores desses 3 filmes, eu acredito. Foi dirigido por Steven Spielberg, o primeiro, e eu não tenho certeza se as continuações também foram, mas eu deixo essa informação aqui no vídeo para vocês. Bem, primeiro eu vou dar um breve resumo sobre o filme, porque eu vou falar sobre os personagens. Então, é sobre uma família que se muda para uma nova casa e estranhos fenômenos começam a acontecer até que a filhinha mais nova da família é abduzida por espíritos e começa a se comunicar através da televisão. E todos esses fatos sobrenaturais que acontecem seriam explicados, eu acredito, não me lembro muito bem do filme, mas porque aquela casa teria sido construída sobre um cemitério indígena, uma coisa assim. Então essa é a história do filme. Essa basicamente é a história do filme e agora vamos aos fatos, teorias e coisas macabras que aconteceram com os atores. Fato número 1, aconteceu com a atriz Zelda Rubinstein, que acredito que ela era uma médium no filme, e durante lá as filmagens, no set, ela tirou uma foto que aparece um blur ali, uma fumaça, uma nuvem misteriosa, e depois ela falou que a mãe dela tinha falecido naquele dia e próximo àquele horário em que ela tirou aquela foto. E isso fez eu lembrar daquela participante do Big Brother, a Cida, acredito que era a Cida, que ela escutou a voz da irmã dela também no momento em que a irmã tinha falecido. Então, isso é bem impressionante, assim, eu fiquei bem impressionada com isso, com esse lance da foto, porque eu fiz essa conexão com a história da Cida. Fato 2. Eu acho que essa é a teoria mais famosa sobre este filme, que seriam os esqueletos. Estavam construindo uma piscina na casa e a mãe da família cai ali naquele buraco que estavam cavando para fazer a piscina e tá chovendo e tem lama e de repente começa a subir esqueletos, assim, assustando. É uma cena bem... Bom, essa cena é bem sinistra e tempos depois a atriz que fez a cena comentou que eram esqueletos de verdade, porque era mais barato comprar os esqueletos que teriam sido doados para pesquisa de algum armazém médico do que reproduzi-los em plásticos e não teria ficado tão real. Gente, teria coragem de gravar essa cena? Ela disse que ficou sabendo que eram esqueletos de verdade poucos momentos antes de gravar a cena. Eu acho até que jogaram isso pra ela, assim, pra ficar mais perturbada e a cena ficar ainda mais impactante. Fato número 3. A equipe técnica teve várias complicações com coisas que aconteciam sem explicação, como objetos caindo ou objetos sumindo e aparecendo em outros lugares que eles sabiam que eles não tinham colocado lá. Então, houve vários relatos desse tipo. Fato 4 é que o ator Will Sampson, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, que interpreta o índio no segundo filme, acontece que ele era realmente um xamã. E ao ficar sabendo desses relatos, dessas coisas estranhas que estavam acontecendo, ele fez um ritual de exorcismo nos sets de filmagem.
segundo as crenças indígenas dele. Outro fato a respeito dele é que ele faleceu um ano após as filmagens deste filme, em decorrência de complicações de um transplante cardíaco. Gente, atores que faleceram após as filmagens são muitos, mas é câncer, né, ou como esse, um transplante, ou da idade, então esses eu deixei de fora aqui da lista de maldições do filme. Agora eu vou falar sobre as quase mortes que ocorreram com os atores dos filmes. Acho que é o quinto fato, né? O ator que faz o menininho da família, o nome dele é Oliver alguma coisa. Tem uma cena que também é bem assustadora, que ele é atacado por um brinquedo dele, que é um palhaço. Aquele brinquedo começa a alongar os braços, se enrola no pescoço do menino e começa a estrangulá-lo. E, bom, na década de 80, os efeitos especiais eram mais mecânicos, não tinha essa coisa de computação gráfica, né? Então, ali era um aparelho mecânico e que deu um defeito e começou realmente a estrangular o menino. E foi o diretor Steven Spielberg que percebeu que o gurizinho não estava atuando e sim sendo estrangulado de verdade, cortou a cena e assim salvou a vida da criança. Outro ator que passou por uma experiência de quase morte foi o Richard Lawson, que interpreta um dos investigadores paranormais. Ele estava num voo que eu já vi em programas sobre aviação, esse voo, esse acidente, foi um acidente aéreo. Ele estava nesse voo, que eu vou deixar a informação aqui para vocês, e a aeromoça reconheceu ele e então ofereceu, porque ele estava na parte econômica, né? E ofereceu para ele ir para primeira classe e levou ele para primeira classe e tal. E logo que o avião decolou, teve problemas e caiu num lago congelado. Então a parte ali dos pilotos e a primeira classe começou a ser inundada por aquela água congelante. E ele felizmente conseguiu sobreviver, conseguiu escapar com ferimentos leves, mas infelizmente, se não me engano, 27 pessoas perderam a vida nesse acidente, incluindo o passageiro que ficou com o lugar que ele deixou lá na classe econômica. Agora, para encerrar o vídeo, eu venho com as histórias mais, assim, macabras, mais assustadoras, mais impactantes mesmo, sobre todas essas histórias do filme Poltergeist, de toda a trilogia. Porque foram muitas desgraças acontecendo com atores de uma única obra. É para ficar pensando mesmo o que está acontecendo. A atriz que interpretava a filha mais velha da família, eu vou deixar uma foto, ela tá com a blusa listrada, ela fez um grande sucesso com o filme, né? E ela faleceu aos 22 anos de idade, 19 dias antes de completar 23 anos e apenas 4 meses após o filme ter estreado nos cinemas. Ela namorava com John Thomas Sweeney, eu não sei bem a pronúncia. Ele foi o primeiro namorado dela e ele era um relacionamento muito, o que a gente classifica hoje por abusivo. Ele era muito ciumento, muito violento. E como era o primeiro namorado dela, ela levou um certo tempo para perceber ali a doideira do cara. Ele era um ajudante de cozinha num dos restaurantes mais renomados de West Hollywood. E ela o levou para Nova York para conhecer os pais dela e nessa ocasião ele já teve um surto violento e foi aí que ela teve contato com essa parte da personalidade dele. Com o sucesso dela com o filme Poltergeist, ela recebeu a proposta para participar de um seriado de TV com o Tom Selleck. Gente, adoro o Tom Selleck.
Gente, adoro o tom Sérica, gente. E com todos esses êxitos dela, o namorado foi ficando cada vez mais ciumento e controlador. Em 26 de agosto, numa crise de ciúme, ele a agrediu batendo a cabeça da atriz no chão e ela, assustada, fugiu para a casa da mãe. Exatamente um mês depois, 26 de setembro, ela foi novamente agredida por ele, podendo até mesmo dispensar a maquiagem para fazer as cenas de uma adolescente espancada no seriado The Hill Sweet Blues. Gente, coisa horrível isso. Muito. E foi então que ela percebeu que o namorado era realmente perturbado e resolveu dar um fim no relacionamento. Mas ela apenas começou a evitá-lo e a fugir dele até que ele consegue um contato com ela por telefone e ela diz que ela quer terminar o relacionamento, que ela não quer mais seguir namorando com ele. E aí que a coisa fica pior ainda. Não aceitando isso, ele invadiu a casa dela e a agrediu, batendo várias vezes com a cabeça dela no chão e a estrangulando. Ela ainda foi socorrida com vida, ficando em coma acho que por 5 dias. Agora eu não me lembro direito se ela veio a falecer ou se foi preciso desligar os aparelhos, mas gente, ela tinha apenas 22 anos de idade, iniciando uma carreira de sucesso. E o seu namorado, tem que chamar de namorado ainda uma criatura dessas, pegou apenas 3 anos de prisão. Não sei porquê, estou até pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Não sei. Falando por impunidade, não é só aqui que isso acontece, né? E por fim, outra atriz que teria sofrido com a maldição do filme Poltergeist foi a Heather Hork, eu não sei pronunciar, mas é a atriz mirim, que faz a menininha, a filha mais nova ali da família, que é abduzida pelos fantasmas e se comunica ali através da televisão. E eu me lembro, gente, que quando eu assisti o filme, depois eu assisti as continuações também. E no terceiro filme eu pensei, puxa, por que substituíram a atriz? Era tão bacana aquela guriazinha, por que colocaram outra? Era ela mesma que estava irreconhecível. Ela já estava sofrendo um mal que não foi identificado a tempo. Ela morreu aos 12 anos de idade, logo após ter concluído as gravações do terceiro. A morte dela, claro, chocou todo mundo na época e foi o que alimentou ainda mais as teorias de maldição sobre aqueles que trabalharam nos 3 filmes Poltergeist. Ela faleceu no dia 1º de fevereiro de 88 e, como eu disse, durante as filmagens do filme ela já enfrentava problemas de saúde e ela faleceu antes do filme estrear nos cinemas. Acontece que Heather foi diagnosticada com doença de Crohn, mas esse diagnóstico foi errado. Ela não sofria dessa doença, mas sem saber, achando que tinha essa doença, ela tomava medicação e essa medicação que deixou ela tão diferente dela mesma porque causava muitos inchaços, principalmente no rosto dela, pobrezinha. E ela recebeu a medicação para tratar essa doença crônica e incurável por cerca de 1 ano, para tratar uma doença que na verdade ela nunca teve. A autópsia viria a revelar que a causa da obstrução que lhe tirou a vida era uma esteneose congênita, algo que seria extremamente mais simples de se tratar e curar-se comparado à doença de Crohn, que costuma perdurar por toda a vida do paciente. A cirurgia de emergência, que buscava amenizar as consequências de uma doença que nunca existiu em Heather, foi feita sob o impacto da obstrução intestinal, o que acabou por provocar-lhe um choque séptico fatal, pois muitos acham que ela morreu por algo mais além do normal. Então, pelo que eu entendi, ela tinha uma obstrução intestinal que foi confundida com essa doença de Crohn. E ela passou 1 ano se tratando dessa doença e ficando ainda mais frágil de saúde, já que ela estava tomando medicamentos que ela não precisava. E o tratamento do que ela realmente tinha era bem mais simples e
se tivesse sido diagnosticado corretamente, quem sabe ela ainda estaria viva. Então, gente, é muito triste quando eu trago isso pra minha realidade, quando eu penso se isso tivesse acontecido comigo, com alguém que eu conheço, eu ia estar remoendo insanamente, sem parar isso na minha mente de que poderia ter sido evitado. Tanto o caso da Heather quanto o caso da Dominique são os mais tristes e que causam mais inconformidade. Agora, a minha opinião, porque eu sempre deixo a minha opinião aqui nos vídeos, é maldição? Não é maldição? Eu realmente não tenho ainda assim uma opinião formada sobre isso, mas que é realmente bem estranho que tantas coisas pesadas tenham acontecido com as pessoas envolvidas nestes filmes. Porque, claro, né, as pessoas seguem a vida, coisas acontecem, mas eu acho que Poltergeist é o filme que mais tem esse tipo de história para contar, de acidentes, de fatos não explicados. É realmente muita coisa acontecendo com pessoas envolvidas nesta obra. Então, faz a gente ficar um pouco desconfiado, sim. E a opinião de vocês, qual é? Vocês têm uma opinião formada? Pode ser maldição? Foi maldição? Não foi? Ah, mais uma coisa que eu tinha deixado de fora da lista, mas vale a pena comentar, é que a casa onde o filme foi gravado foi quase que completamente destruída 2 anos depois das filmagens por conta de um terremoto. Então, gente, é muita coisa acontecendo. Então, deixem aí nos comentários. E sobre o caso da Heather, da Dominique, também deixem a opinião de vocês, porque eu preciso conversar com alguém sobre tudo isso. Mais uma vez, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, de deixar o like caso vocês tenham curtido o vídeo. E lembre-se que sexta-feira que vem tem mais vídeo nesse estilo aqui no canal. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.